Meus irmãos, a paz do Senhor, sejam bem-vindos a mais um programa EBD na Web. É uma satisfação ter você acompanhando as publicações do nosso canal este e esta programação tem a supervisão geral do presidente, pastor Roberto José dos Santos, presidente da IEADALP e Comadalp, e também da superintendência das escolas bíblicas dominical da nossa igreja, na pessoa do evangelista Renato Torres. É uma alegria ter você conosco. Deus abençoe você que é professor da Escola Bíblica Dominical, você que é aluno, você que acompanha o nosso canal e você que está chegando hoje, você que é novo, seja bem-vindo, sinta-se à vontade, é uma honra tê-lo conosco. Se inscreva em nosso canal e acompanhe as programações da nossa igreja. Desta feita, nós temos neste dia a alegria de apresentar a nova revista de jovens do terceiro trimestre de 2019 na Escola Bíblica Dominical. Tema que vai falar sobre a razão da nossa esperança, alegria, crescimento e firmeza nas cartas de Pedro. Será um trimestre muito proveitoso para a glória de Deus e eu acredito que você com certeza será edificado por esta palavra. Nesta ocasião, hoje nós estaremos com a primeira lição a ser estudada no próximo domingo, dia 7 de julho, que tem o título As Cartas de Pedro, Vivendo em Esperança e Firmados na Verdade. O texto do dia está inserido na segunda carta do apóstolo Pedro, capítulo 3, versículo 1, que tem a seguinte expressão: Amados, escrevo-vos agora em segunda carta, em ambas as quais desperto com exortação o vosso ânimo sincero. Também a síntese da lição tem a palavra seguinte: As cartas de Pedro foram escritas com o propósito de encorajar os cristãos em tempos de provação a se manterem firmes na verdade diante dos falsos ensinamentos. É bem da verdade, amados, que neste trimestre teremos um processo de edificação muito glorioso que está contido nas cartas que Pedro deixou para nós. Nós temos também o texto bíblico que está inserido na primeira carta de Pedro, capítulo 1, o versículo 1 e 2, capítulo de número 5, o versículo 12, e também na segunda carta do apóstolo Pedro, capítulo de número 1, versículo 1 e no capítulo de número 3, versículo 1 e 3. Assim está escrito: Pedro, apóstolo de Jesus Cristo, aos estrangeiros dispersos no Ponto Galácia, Capadócia, Ásia e Bitínia, eleitos segundo a paciência de Deus, Deus Pai, em santificação do Espírito, para a obediência e a aspersão do sangue de Jesus Cristo. Graça e paz vos sejam multiplicadas. Por Silvano, vosso fiel irmão, como cuido, escrevi abreviadamente, exortando e testificando que esta é a verdadeira graça de Deus, na qual estáis firmes. Simão Pedro, servo e apóstolo de Jesus Cristo, aos quais conosco alcançaram fé, igualmente preciosa pela justiça do nosso Deus e Salvador Jesus Cristo. Amados, escrevo-vos agora esta segunda carta, em ambas as quais desperto com exortação vosso ânimo sincero, para que vos lembreis das palavras que primeiramente foram ditas pelos santos profetas e do mandamento do Senhor e Salvador, mediante os vossos apóstolos. Queridos, logo de início é bastante importante percebermos que o Pedro que nós estamos falando é exatamente aquele mesmo Pedro do Evangelho ou dos Evangelhos. Evidentemente que citamos essa questão no que diz respeito ao personagem. Não estamos tratando de uma outra pessoa, estamos falando de Simão Pedro, Cefas, como era conhecido através do nosso Senhor. A questão que vai diferir o personagem, a pessoa do Pedro dos Evangelhos para o Pedro das cartas, é importante salientarmos que o ponto culminante da modificação da personalidade e das ações
das atitudes de Pedro vieram após o dia de Pentecostes. É importante salientarmos que o Pedro dos Evangelhos é um Pedro impetuoso, é um Pedro que tinha precipitação das palavras. Quantas vezes nós não vamos encontrá-lo tomando a palavra em conversas, quando o Senhor Jesus, em vários momentos, com instruções particulares, trazia para eles alguns ensinamentos e, por vezes, Pedro vinha se interpor, a interromper o mestre com euforia, com precipitação. Isso ficou notório durante os evangelhos, ficou notório durante a trajetória de vida. Talvez por isso, muitos ensinadores, alguns pregadores e muitos irmãos, às vezes nutrem uma imagem única deste Pedro. Porém, o Pedro que, quando encontrou com Jesus, quando ele estava no mar, durante aquela tempestade, observe que Jesus se aproxima acalmando os discípulos e dizendo para ele, não tem mais, sou eu. E Pedro, mais uma vez, de forma impetuosa, impulsiva, para responder, Senhor, se és tu, manda que eu vá te encontrar. Temos, evidentemente, que fazer um elogio pela coragem, mas, ao mesmo tempo, salientar a dúvida sobressalente de Pedro. E ele vai dizer, se és tu, Senhor. Observe aqui que tipo de discípulo Jesus tinha com ele. Mesmo assim, este Pedro impulsivo, impetuoso, precipitado, que falava demais às vezes, que disse coisas que não devia falar, nunca foi descartado no ministério do Senhor. Até porque tornou-se ele uma espécie de líder dos discípulos. Não tendo este título, obviamente, direcionado pelo Senhor Jesus. Nós não vamos encontrar isso nas Escrituras, mas nós vamos encontrar Pedro sempre se sobressaindo nas suas atitudes, tornou-se um dos três mais próximos do Mestre. Eu lembro-me que o Pedro, que quando estava no jardim do Getsêmani, ele encontrou com um grupo que havia de prender o Senhor e, numa atitude precipitada, impensada talvez, deferiu um golpe contra o servo do sumo sacerdote, Malco, e os 4 evangelistas eles vão falar sobre isso, e Jesus teve que freá-lo, Jesus teve que pedir, Pedro, basta, não é necessário que isto aconteça. Se fosse necessário, eu pediria ao Pai 12 legiões de anjos, mas guarda a tua espada, acalma o teu coração. Este mesmo Pedro, que negou Jesus por 3 vezes, que se sentiu tímido após a ressurreição, quando o Mestre o procurou e propondo que ele o apacentasse as ovelhas do Senhor, foi o Pedro que, após a descida do Espírito Santo, foi modificado pela graça de Deus que a ele foi deferida. E nós vamos observar isso, que logo no início, Pedro, quando se apresenta como um homem cheio do Espírito Santo, ele vai pregar o Evangelho com ímpeto, com graça, com autoridade. Nos seus primeiros momentos de sermão, quase 8.000 almas aproximadamente se entregaram para Jesus. O poder do Espírito Santo modifica a vida das pessoas. E observamos o grande exemplo deste Pedro, que agora é um apóstolo e que, na ocasião das cartas, se torna alguém que vai compartilhar com maestria, com equilíbrio, com experiência, informações importantes para a Igreja do Senhor. Nós vamos observar que a autoria da carta, a lição vai trazer para nós, é provável de Pedro, porque na primeira epístola, capítulo 1, versículo 1, e na sua segunda carta também, nos primeiros versículos, ele vai se identificar como Pedro, como Simão, como apóstolo do Senhor. Evidentemente que existem algumas questões de divergências de opiniões referente a alguns historiadores, alguns estudiosos da Bíblia Sagrada, que vão fazer oposição por conta da qualidade literária e a qualidade da comunicação
que Pedro apresenta nas cartas, fazendo menção de Atos dos Apóstolos, capítulo 4, versículo 13, quando após o milagre do paralítico da Porta Formosa, Pedro e João foram identificados como pessoas que não tinham consistência nas palavras. Foram citados como homens iletrados, ou homens sem letras. Esta expressão traz para nós a ideia de que eles seriam, em primeira situação, homens sem instrução formal, sem o gabarito da elite judaica da época. Esta é uma das visões para explicar o Pedro e o João iletrados, ou em outras versões bíblicas, sem letra. Em outras questões, podemos entender que era um Pedro sem oratória, era um Pedro que não tinha o preparo para a palavra. E a qualidade literária das cartas fez com que alguns duvidassem da questão da autoria do próprio apóstolo. Só que nós vamos observar que o próprio apóstolo Pedro, ele vai citar na primeira carta, no capítulo 5, versículo 12, acerca de um cooperador, que era seu cooperador neste momento, e também foi cooperador do apóstolo Paulo, chamado de Silvano, mas mais conhecido como Silas, citado em Atos dos Apóstolos, capítulo 15, versículo 40. Então a ideia mais concisa é que o Silvano, ou como queiram, o Silas, deveria ter sido o escriba autêntico ajudador de Pedro, que recebendo as informações doutrinárias do apóstolo, teve liberdade para incluir a sua estrutura ortográfica, a sua forma de expressão com mais qualidade, fazendo que tivéssemos a maestria das cartas que estão disponíveis para nós. Sempre lembrando de algumas questões sobre o apóstolo Pedro, nós vemos que Pedro ele tinha alguns pontos importantes. Como nós já citamos, ele tornou-se uma espécie de discípulo líder, popularmente assim falando. Era alguém que teve a sensibilidade de receber o Espírito Santo e, através, mostrar a sua qualidade diferenciada pela graça de Deus, que ele fora dispensada. Evidentemente que ele teve algumas fraquezas, como tinha a precipitação, como nós já citamos aqui, e que teve dificuldades de tratar com a questão das figuras da época do seu apostolado, concernente aos judeus recém-convertidos ao cristianismo, e também a questão de gentios que estavam vindo para a igreja cristã com algumas práticas pagãs, das quais ele teve o cuidado de destrinchar orientações doutrinárias na sua carta. Quando vamos à frente, nós vamos ver no destrinchar da nossa revista de jovens deste trimestre, especificamente na primeira lição, que Pedro tornou-se alguém que, além da experiência, tinha humildade e tinha equilíbrio no que estava falando. Alguém que conseguira identificar os problemas da sua época e que parece até, meus irmãos, que em alguns momentos Pedro ele tinha uma visão futura. Algumas questões que foram abordadas já na época de Pedro, hoje, atualmente, nós estamos vendo a incidência destas situações. E as cartas de Pedro, neste trimestre, vão nos ajudar a entender como devemos lidar de acordo com os embates bíblicos sobre questões ideológicas, teológicas e doutrinárias. Muito bem, é importante salientarmos a questão da ocasião da primeira carta do apóstolo, quando ele veio trazer algumas orientações para um grupo distinto de estrangeiros que estavam dispersos, especificamente na região da Capadócia, da Galáxia, da Bitínia e da Ásia Menor. Essa região aí, dessas províncias que pertenciam ao jugo do Império Romano e que, diga-se de passagem, que ocasionou uma perseguição de grande influência na igreja da época. Então observe aqui qual era o quadro que Pedro ele estava incluído. Ele tinha um grupo de pessoas que estava espalhado em algumas províncias
Ele tinha pessoas que haviam saído do judaísmo e que precisavam agora ser reformulados na fé cristã, na doutrina dos apóstolos, nos ensinamentos do Senhor Jesus, como também ele tinha um grupo de gentios que estavam vindo à igreja, mas que ainda se mantinham com práticas pagãs. E isto foi um desafio para o apóstolo de ensinar, de doutrinar e de fazer com que este grupo que se formava, a igreja da sua época, tivesse consistência na pessoa de Jesus Cristo e que pudessem, apesar das perseguições atuais e daquelas que haveriam de vir, pudessem ter firmezas no Senhor e pudessem continuar a sua fé em Cristo Jesus. É importante salientarmos, meus amados irmãos, que existe também uma disparidade de percepção concernente à época em que estas cartas foram escritas. Existem alguns estudiosos que defendem que a carta de Pedro, ou as cartas do apóstolo Pedro, foram escritas entre 60 e 63 depois de Cristo. Já existem outros grupos que defendem que estas cartas ocorreram entre 60 e 64 e há alguns que acreditam que entre o ano 62 e 64 depois de Cristo. É importante observar que este fora o período em que o imperador Nero deferiu uma grandiosa perseguição contra os cristãos e Pedro viveu isto na pele. É um fato histórico quando nós falamos acerca de um Nero que incendiou a cidade de Roma e quis punir os cristãos, culpando-os por esta questão. E o apóstolo, nas suas cartas, vai falar para a igreja que eles não se abatessem pelas perseguições que viriam contra eles, porque maior seria a graça de Deus sobre a sua vida. A carta de Pedro é uma carta inspiradora, é uma carta doutrinária e instrutiva, não só a primeira, quanto a segunda carta. E o apóstolo, ele vai tratar de pontos extremamente importantes, como, por exemplo, ele vai citar questões acerca da família, questões acerca de problemas doutrinários que estavam ali permeando, especificamente pelos grupos recém-chegados, porque imagine você discipular pessoas que vieram do paganismo gentílico, da influência de Roma e de outros povos das regiões, e também os judeus recém-chegados que precisavam se libertar das cerimônias judaizantes e entender o propósito de Cristo Jesus e do seu sacrifício que estaria substituindo tudo isso. Então o apóstolo ele teve um desafio muito grande neste quadro para incentivá-los a ter um equilíbrio nas doutrinas dos apóstolos. Nós vimos aqui na nossa leitura, que está especificamente na segunda carta, no capítulo 3, o versículo 1 e 2, Pedro está exortando a haver um ânimo sincero, que os irmãos eles não desfalecessem diante das perseguições e dos conflitos ideológicos que estavam sendo incluídos naquela época. Então observe aqui que o versículo 2, do capítulo 3, Pedro ele vem falar acerca de lembrar das palavras que foram ditas pelos santos profetas. Observe aqui Pedro fazendo menção das profecias bíblicas e dos mandamentos destinados pelos apóstolos através da pessoa bendita de Jesus Cristo. Isso aqui é importante, então eram as cláusulas necessárias para que os cristãos da época tivessem firmeza no Senhor Jesus. Quando nós vamos aqui observar a questão da segunda carta, vamos ver que o grupo destinatário provavelmente eram os mesmos irmãos, estendendo a todos aqueles dos quais poderiam ser alvos do conteúdo das cartas
que ele estava escrevendo. Propriamente, ele vai agora trazer um outro conteúdo, um conteúdo de reforço para os irmãos que continuavam enfrentando problemas, porém agora existia uma dificuldade interna. As igrejas da época estavam sendo alvejadas por falsos mestres que dentro da igreja estavam ensinando doutrinas distorcidas. E Pedro agora tem um desafio apologético para trazer a defesa da genuína fé cristã. Nós vamos observar aqui que Pedro ele vai preservar a ideia da igreja sobre o arrebatamento, que começou a ser ensinado como uma fábula, como algo que não haveria de acontecer. E nós vamos ver que o apóstolo ele vai defender a questão da volta de Cristo como sendo algo eminente, como sendo algo que haveria de ocorrer, porque os falsos mestres que estavam desacreditando por falta do tempo. É evidentemente que nós estamos num período de menos de 70 anos da ascensão do Senhor aos céus e já havia uma inquietação acerca do arrebatamento, da ressurreição dos mortos e de coisas que haveriam de vir. Observamos que o capítulo 3 da carta, o apóstolo ele vai encorajar os crentes a terem esperanças sobre a vinda do Senhor. E quando nós vamos ver o versículo de número 4 do capítulo de número 3, ele vai falar para nós que a promessa do Senhor, que era questionada por alguns que estavam dizendo que já haviam ouvido tanto falar disso e que não havia nenhuma comprovação de quando seria e que muitos começaram a desfalecer. E Pedro ele vai trazer para nós acerca de que o Deus que havia prometido através da pessoa do Senhor Jesus Cristo, ele tinha uma promessa que não era retardada. Está aqui o versículo de número 9 que diz: o Senhor não retarda a sua promessa, ainda que alguns a tenham por tardia, mas é longânimo para convosco, não querendo que alguns se percam, senão que todos venham a arrepender-se. Interessante que no versículo anterior, Pedro vai mostrar uma questão simbólica do tempo para Deus, que um dia como o Senhor, para o Senhor é como 1000 anos e 1000 anos como um dia. Ou seja, se o que para nós é entendido e compreendido como uma promessa tardia, Pedro está querendo exortar os irmãos a dizer que Deus não tem pressa, que para Deus é como se tivesse acontecido um dia atrás, 2 dias atrás. Então, amados irmãos, neste primeiro momento, nesta primeira lição deste trimestre, que guarda para nós grandes preciosidades, o texto que é proposto para nós na nossa primeira lição é uma lição que vem apresentar o propósito da carta, a pessoa do apóstolo Pedro, algumas oposições referentes a ele ser ou não o idealizador de ambas as cartas e a questão dos conteúdos doutrinários. Como nós citamos aqui, Pedro vai exortar acerca da questão familiar, do relacionamento entre o casal, a questão dos cônjuges, a harmonia, sobre coabitar com entendimento, sobre a espera pela volta do Senhor e a questão de se resguardar de falsas doutrinas. Eu quero dizer para você que este trimestre é um trimestre que com certeza nos trará informações valiosas e nós vamos a cada lição aprender com o apóstolo Pedro sobre estes temas tão importantes, relevantes e que ainda hoje são bastante atuais. Parece, como já disse outrora, que Pedro estava vivendo no nosso tempo e temos a certeza que o Senhor inspirou o apóstolo não só a doutrinar, a ensinar e a fortalecer da fé dos irmãos que com ele estavam, mas para todos aqueles que são alvos destes ensinos preciosos
e teremos esta missão de passar aos nossos alunos que estão conosco nas escolas bíblicas dominicais, nos domingos pela manhã, estes conteúdos importantes. Você, professor, seja muito bem-vindo ao novo trimestre, que é o terceiro do ano de 2019, e nós temos certeza que a bênção de Deus estará conosco para desfrutarmos destes ensinos gloriosos e proveitosos para a honra e glória do nome do Senhor e para o crescimento dos nossos alunos. Eles são o alvo importante, são a razão de nós estarmos empenhados neste tão glorioso ministério do ensino da palavra de Deus. E eu quero dizer para você, acompanhe o nosso canal, se inscreva, compartilhe as aulas que você está tendo esta oportunidade gloriosa de ter disponibilizada, porque nós estamos com certeza convictos de que teremos um trimestre de crescimento e que o Senhor nos ajudará a cada dia contribuir na vida daqueles que estão conosco, aprendendo e crescendo para a honra e glória do nome do Senhor Jesus. Queridos irmãos, tratando de estarmos na abertura de mais um trimestre, nós temos uma dica literária para você, professor da Escola Bíblica Dominical para Jovens. Nós temos aqui o livro de apoio da lição, que ele trará subsídios complementares para você que é professor, trazendo alguns comentários de apoio da revista de jovens da Escola Bíblica Dominical. Este livro vai poder ajudar você que é professor a ter algumas informações adicionais para fazer a sua aula tornar-se mais rica e mais proveitosa com os seus alunos. Sabemos que este trimestre teremos um desafio glorioso de compartilhar as cartas do apóstolo Pedro, e você que é professor não pode abrir mão de nenhum artifício literário de reforço. Que Deus em Cristo possa abençoar a sua vida, e é uma alegria ter a sua presença acompanhando a nossa aula na EBD na web. Que Deus em Cristo te abençoe em nome do Senhor Jesus, e até a próxima aula.